novamente aqui a oportunidade para estar com vocês aí, falando um pouquinho do que a gente faz, como que a gente trabalha aqui na Unicamp, né? E é como a Gabriela falou, eu vou falar um pouquinho dos dois laboratórios que eu montei aqui, que eu tomo conta, né? Sou coordenador, mas também alguns outros, alguma outra infraestrutura que outros membros do grupo também tomam conta e utilizam, e a gente divide, inclusive, entre outros grupos também do Instituto. Que a gente tem um projeto grande na FAPESP, né? Projeto temático que acaba financiando vários desses equipamentos para que seja utilizado entre esses grupos aí. Tá certo? Então, começando aqui um pouquinho, eu vou apresentar, vou colocar o ponteiro, né? Eu vou apresentar, vocês já viram, eu sou professor no grupo de propriedades óticas e magnéticas de sólidos, né, o GPOM, aqui no IFGW. A parte ótica, quem toma bastante conta disso é o professor Eduardo Granado, que também está participando da escola. Então, ele faz aí, vocês já visitaram o lab dele, né, que trabalha com espectroscopia Raman, ou Raman. Mas ele faz também, expert em várias técnicas de raio-x, de altas energias, de croísmo, e também espectroscopia nêutrons, né? Então, não sei se ele mencionou para vocês, mas foi o que ele fez durante o pós-doc dele. Então, aí entra o óticas no nosso nome, e a gente trabalha em conjunto em tudo que a gente faz, né? Nessa situação. A professora Cris, que entrou mais recentemente, ela também explora um pouquinho essa área aí, e ela veio com a proposta de montar uma infraestrutura para medir ARPS. Então, isso aí está, acho que ainda é um projeto, mas está a caminho. Começando do começo, né? O grupo, que antes era Grupo de Propriedades Magnéticas de Sólidos, foi criado pelo professor Rettori, Carlos Rettori, que foi meu orientador no mestrado, doutorado, né? Quando eu fiz aí na Unicamp. Juntamente com o professor Gaston Barberis. Então, eles fundaram esse grupo, né? E em meados dos anos 90, eu acho, acho que 90 e poucos, eu não lembro direito quando, foi quando eles convidaram o professor Sanjurjo, que é quem fazia a Raman na época, a participar do grupo, e eles unificaram dois grupos, e aí passou a se chamar Grupo de Propriedades Óticas e Magnéticas de Sólidos. O professor Eduardo, então aluno do professor Sanjurjo, ou PEP, né? Assim como era chamado, que acabou herdando toda essa parte aí e continuou aqui como professor agora nesse grupo. Hoje em dia, o grupo é liderado, né, pelo professor Pascoal Pagliuso, que é também o diretor do Instituto no momento. Então, ele comanda o nosso grupo. Professor Rettori e Barberis, eles estão aposentados, porém, trabalhando ainda. Aqui tem uma foto com o professor Gaston, sei lá, acho que era uma reunião que a gente fez aí. Tá certo? Então, o grupo é composto por nós 6 aqui. Tudo bem? Então, o que eu vou falar agora? A minha especialidade nesse grupo é a parte de ressonância magnética. Então, aí eu vou apresentar alguns dos que passaram, né, por minha orientação aí, desde o momento que eu entrei na Unicamp, em 2012. Esses são os alunos que eu orientei até agora. Aqui temos aí os pós-docs que trabalham, já vou explicar melhor com que área de pesquisa eles estão trabalhando, não é em ressonância, mas trabalhamos bastante com o professor, não é professor, né, só cientista, Eduardo Martins, o Ali Flores e o Fernando Fabris, que está aí nessa reunião. O Eduardo, ele iniciou os trabalhos na parte de nanomateriais,
juntamente com a construção do laboratório. E hoje ele se encontra na Argentina, fazendo trabalho em Bariloche. Nossa, tomar uma aguinha. Já estou ficando sem voz. Tá certo? E atualmente quem está trabalhando mesmo no laboratório são essas pessoas. O Davi fazendo mestrado, ele está concluindo o mestrado dele. A Isadora está fazendo iniciação científica. O Paulo Menegasso já terminou seu doutorado, tá, já escreveu a tese. Inclusive, acabou de me passar a tese para eu corrigir. E temos aqui os dois pós-docs que são supervisionados pelo professor Rettori, mas que trabalham aí num projeto em conjunto comigo também. Bom, falando um pouco do laboratório de ressonância magnética, né, eu montei quando cheguei na Unicamp. Eu preparei um projeto tipo jovem pesquisador, consegui uma verba aqui com a FAPESP e pude montar esse laboratório aqui, que consiste de alguns equipamentos que eu vou mostrar para vocês. Como eu disse, o equipamento precisa ter uma bobina supercondutora e ela se encontra dentro dessas garrafas térmicas aqui gigantes, que a gente chama de Dewar. É bastante comprido isso daqui. Então, aqui tem um furo que foi construído um buraco no solo, que a gente precisou remover todo o material magnético do solo e também, né, os vergalhões de ferro que possivelmente poderiam estar ali e tal. Então, vai mais 1,30 m para baixo e tem esse outro 1 e pouco para cima. Ao todo, ele é bastante comprido, porque a sonda tem que entrar lá dentro do magneto, tem que ter um certo volume que a gente preenche aí com hélio líquido. Então, o fio da bobina supercondutora é de nióbio estânio, nióbio, acho que é isso, porque ele é um magneto de 12,1 Tesla. Não sei se vocês têm ideia de quanto é isso em campo, né? Mas 1 Tesla é equivalente a 10.000 Gauss. E para vocês terem ideia, o campo magnético da Terra é de meio Gauss. Então, essa é a ordem de grandeza do campo magnético aí dentro. E não só isso, ele é um pouco diferente de outros equipamentos de ressonância, porque ele é um magneto que é variável, de 0 a 12,1. E também posso variar frequências de 5 MHz até 600 MHz aí. Né? Vou mostrar aqui mais em detalhe. Então, é um equipamento em que eu, na verdade, que montei, comprando partes, não é um equipamento comercial, né? Então, eu tenho várias, como que eu vou falar aqui, marcas diferentes, né? Por exemplo, o espectrômetro, tenho dois. Um é o Redstone, todos eles da TechMag, que é a marca dele, né? O Redstone, ele tem um intervalo de frequência de 5 a 600 MHz. E por que isso? Porque a gente tem que ser capaz de sintonizar a frequência do espectrômetro dependendo do núcleo que a gente quer estudar em questão. Então, né, a gente nunca sabe qual que a gente vai poder olhar ali, qual amostra que a gente vai querer ver, e a gente tem que ser capaz de sintonizar isso daí. Tenho também um espectrômetro que faz ressonância quadrupolar nuclear, não há necessidade de campo magnético para isso. Então, é um espectrômetro mais compacto e que é uma opção, né? Compacta e que gera aí um intervalo menor de frequência só para executar projeto nessa modalidade aqui. Os geradores de pulso de radiofrequência, né? São dessa marca Tonko, de 5.000 a 600 MHz também, e 1 kW de potência. As sondas que a gente insere dentro do equipamento também foram desenhadas por mim, então não são comerciais, né? Elas têm que ter um circuito RLC, que a gente chama de circuito tanque,
que vocês já viram isso em aulas de eletrônica, né? E ela tem que ser sintonizável, né? Porque a gente tem que ser capaz de ajustar a frequência do seu circuito eletrônico à frequência de ressonância, a gente chama frequência de Larmor, do elemento em si, do núcleo em si que a gente vai estudar ali. E essa sonda, além disso, né, de ter a frequência ajustável, tem também goniômetros para a gente poder fazer. Né, a maioria das vezes estuda monocristais, então a gente tem que ser capaz de alinhar as direções do cristal com o campo magnético, que vai estar sempre na direção aqui dessa, né? Temos a bobina, o campo magnético é gerado na direção dessa garrafa térmica aqui. Além disso, temos equipado lá dentro o que a gente chama de criostatos, que são coisas que têm vácuo entre paredes e tal, e que é o que faz o controle de temperatura. Esses criostatos são da marca Jannes, né? E a gente pode, atualmente, variar a temperatura de 1,5 Kelvin até 300 nesses equipamentos aqui. Todos eles em banho de hélio líquido, e o controle de temperatura é feito por um heater, né, um aquecedor, e uma needle valve, que fica lá embaixo, próximo à amostra, que permite o hélio penetrar na câmera da amostra ali, né? Tá certo? O campo magnético eu já falei, que era de 12,1 Tesla, e a fonte de corrente, né, da Cryomagnetics. Então, esse magneto também foi desenvolvido de acordo com as especificações que eu pedi, e ele é um equipamento que foi feito nos Estados Unidos, na Cryomagnetics. Então é isso, a foto não está tão nítida, porque é uma foto que eu tentei tirar aí de 180 graus, para vocês verem, meio bagunçado, mas laboratório assim mesmo, né? Então a gente tem o sistema para ressonância magnética nuclear aqui, e uma opção para fazer um outro hack idêntico, com esse outro espectrômetro, para a gente explorar experimentos de ressonância quadrupolar nuclear, né? Ou seja, tem materiais específicos que eles perdem, né? Quebra-se a degenerescência dos níveis de energia com efeito de quadrupolo elétrico. Tá certo? Mas isso é, sim, detalhes, né? Além disso, temos aqui uma bancada para preparação de materiais, né, de montagem da probe, temos uma balança, temos um analisador de rede, né, que a gente chama de Network Analyzer, que é onde a gente monitora todo o circuito eletrônico, para a gente saber onde que está a frequência de ressonância e tal, osciloscópios e controladores de temperatura. Temos aqui um microscópio, com câmera, geralmente a gente tira fotos da amostra antes de fazer a medida, fotos da montagem experimental e assim por diante. Então, toda essa infraestrutura aqui, eu construí do zero, inclusive o laboratório, né? Eram outras salas, tinha uma divisória e tal. Então, logo que eu cheguei, eu tive que trabalhar forte nisso daí, montar e preparar tudo. Essas linhas que vocês estão vendo aqui em amarelo, elas vão para o exterior do prédio, e é uma linha que a gente tem uma bomba gigantesca, onde a gente faz o bombeamento do banho de hélio para chegar em temperaturas até 1,3, 1,5 Kelvin. Então, essa bomba eu não estou mostrando, ela está fora do prédio. É uma bomba grande, né, de vácuo. Mas é isso, é assim que a gente abaixa da temperatura do hélio líquido, de 4,2 ali, para 1,5. A gente bombeia, diminui a pressão de vapor do sistema, e vocês sabem de química, né? Quando isso acontece, a gente consegue abaixar a temperatura também. Para isso, tem esses sensores aqui, que são sensores calibrados, uma válvula que tem uma membrana que consegue equalizar com a pressão atmosférica, e isso aqui está calibrado, né,
a pressão de vapor do hélio está calibrada em temperatura. Então, a gente sabe ver direitinho, pela pressão de vapor do hélio, que temperatura que está o sistema aí. É um pouquinho complicado de utilizar nessas condições aí. Essa outra linha branca aqui, que eu construí em volta do todo o laboratório, é uma linha de vácuo simples também, porque eu não queria a bomba fazendo barulho dentro desse espaço, que não é espaço tão grande, né? Então, ela fica também numa casinha, assim, tipo uma casinha de gato, né, que você tem em casa, sei lá fora do laboratório, tá certo? Bom, como eu mencionei, a gente não estuda só aqueles materiais magnéticos, supercondutores e né, de alta correlação eletrônica, como eu falei na aula de hoje. A gente estuda também materiais nanoestruturados, e para isso foi preciso a montagem de um outro espaço, também sob minha responsabilidade, e para estudar algumas propriedades de nanopartículas, né? O NPS, de nanopartículas metálicas, e também esse sistema que foi muito importante, que a gente desenvolveu e ainda desenvolve com os pós-docs, que é um sistema que realiza um fenômeno chamado de up conversion. Não vou entrar em detalhes aqui, mas esse sistema permite bastante aplicação tecnológica também. A gente aí conseguiu desenvolver alguns dispositivos baseados em efeitos, né, termoplasmônico, eletrotérmico e também eletrocrômico. Ou seja, você joga um laser, você consegue estimular populações aqui que, quando decaem, emitem cores na luz, na cor, né, que a gente enxerga com os olhos, na região de frequência do visível. O laser que a gente incide nesse sistema é um laser de infravermelho, então você não enxerga, mas a cor que o sistema emite depois que absorve energia e decai, e a gente consegue escolher que cor a gente quer, que faixa de frequência a gente quer, simplesmente dopando o material. Então, a gente consegue obter aí aplicações tecnológicas. Só para dar um exemplo, a gente conseguiu uma patente agora que, usando essa tecnologia, a gente trabalhou com o pessoal, né, de odonto de Limeira, da Unicamp também, para que na obturação, sabe aquela luzinha azul que eles colocam para catalisar a sua resina quando você faz um tratamento de cara e tal? A gente misturou nanopartículas desse tipo aqui na colinha, né, na resina que eles usam, e conseguimos mostrar que dá para, jogando um laser de infravermelho, emitir a luz azul de dentro para fora do dente. Então, isso elimina o problema de infiltração, né, de retraimento, que é normal acontecer quando você vai colocando a massinha no dente e vai pondo a luz só de cima. Então, esse aí é um tipo de pesquisa que a gente realizou recentemente e tem um paper escrito agora, né? Não saía paper por causa da patente, mas dando um exemplo aí do que pode ser feito. E a ideia toda aqui, além de tudo isso, é sim pegar partículas que sejam metálicas e magnéticas, por isso tem o ergo aqui, e futuramente tentar sintetizar materiais supercondutores, né? Numa forma nanoestruturada. Que a gente sabe que, entendendo o que acontece em pequenos pedaços de amostra, a gente pode daí expandir para o resto do material. Então, a ideia um pouco é essa, nosso projeto é esse, mas ainda estamos iniciando os processos de tentar fabricar esses materiais que são já difíceis de crescer de métodos convencionais na forma nanoestruturada. Mas
a vida do pesquisador não é simples, a gente tem que encarar desafios bastante grandes por aí. E um desses trabalhos aí foi também capa da revista Advanced Functional Materials, bastante legal, inclusive tivemos que pedir autorização ao reitor para utilizar aqui o símbolo da Unicamp na revista, né? Então a gente mostrou que conseguia fazer aparecer ou não com todo esse mecanismo aí de nanopartículas. Então, para que a gente pudesse desenvolver essa parte do projeto, eu, junto com o professor Retório, por isso a fotinho dele aqui também, nós dois montamos aí um segundo laboratório. Aqui vocês estão vendo aí um 180 graus na parte de baixo aqui. Tem um mezanino aqui em cima. E já vou falar um pouquinho do que está lá em cima. Mas basicamente aqui, né, tem as coisas normais de um laboratório mais de química, como vocês podem ver. Tem aí uma centrífuga, uma capela. Temos aí um miliquê para produção de nanopartículas e tudo mais. Uma estufa. Recentemente adquirimos uma boa evaporadora para, né, conseguir sintetizar aí da forma coloidal materiais nanoestruturados. E como o nosso projeto envolve a parte de fazer partículas, nanopartículas metálicas, a gente tem também aqui no canto do laboratório, por isso que não saiu na foto, mas está aqui, são dois equipamentos que a gente chama de forno a arco. Então, você coloca lá o material que você quer preparar dentro dessa base de cobre, liga uma corrente gigantesca aqui com essa fonte de corrente e é como se você estivesse passando um raio pelo material aí. E com essa energia alta, com essa corrente grande, a gente consegue sintetizar materiais que vão servir de alvo, que eu já vou mostrar, para a gente preparar nanopartículas. Vale mencionar aqui, temos alguns equipamentos que são multiusuários, né, mais recentemente adquiridos com verba da FAPESP, que é o caso desse raio-x portátil, é um equipamento que faz difração de raio-x da Bruker. Vale a pena mencionar um pouquinho o que ele faz. Temos aqui algumas características. Normal, convencional, a linha do cobre, potência de 300 watts, e permite aí uma amostra de até 25 milímetros de diâmetro. Mas o legal dele é que ele é um equipamento que mede bastante rápido. E ainda assim tem um alinhamento goniométrico automático, com precisão boa, né? E que permite a utilização de técnicas em difração de raio-x, de pó, amostra policristalina, como também de sacas. Além desse raio-x, tudo isso eu já falei, da FAPESP, além desse raio-x, temos também um equipamento que a gente chama de DLS, né? Que é um analisador de distribuição de tamanho de partículas, né? Da Horiba. Ou seja, aqui, depois que você prepara um material nanoestruturado, seja ele nanopartículas, ou nanotubos, ou nanofios, mas basicamente nanopartículas, o que a gente faz é colocar dentro desse material para medir tanto o tamanho quanto a curva de dispersão dessas nanopartículas. Então, sempre tem uma distribuição de tamanho, né? E a gente chama de DLS pelo nome, né? Dynamic Light Scattering. Tem um laser lá dentro que joga, né? Ele é difratado, né? Tem um espalhamento de luz quando ele interage com a partícula aí dentro. E, além disso, dá para fazer também medidas de potencial zeta, que está aqui por baixo. Então, né, e controle térmico para medidas do potencial zeta. Só para quem trabalha nessa área aí sabe que é muito útil para que serve esse material. E como eu falei, das amostras que a gente prepara ali no forno a arco, e também por outros métodos de crescimento, é o que a gente usa de alvo para tentar um outro método de crescimento de nanopartícula com a aplicação de um laser pulsado, né, que é uma técnica
é conhecida como laser ablation, ablação a laser. O que a gente faz aí é pulsar um laser relativamente alta potência, uma frequência controlada, e a gente atinge o alvo pulverizando naquele momento do pulso do laser, e os átomos viram uma espécie de um plasma e se recombinam formando a nanopartícula, né, que a gente deseja. Com sorte, eles se recombinam e formam o material que a gente deseja. Então, esse é um dos últimos equipamentos que a gente adquiriu. Estamos aí, o Fernando está trabalhando bastante nele e tentando aí conseguir amostras novas que nunca ninguém fez ainda. E aí tem um videozinho que mostra aí. Eita, deixa eu ver. Tirar o ponteiro. Só mostrar para vocês o laser em funcionamento. Obviamente a câmera não pega muito bem, mas essa é a frequência do pulso. Aqui é uma vista de cima do becker, né? O laser entrando, atingindo a amostra. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. E cada pulso que ele dá na amostra, no alvo, de novo, ele pulveriza uma camadinha ali, dissocia o material e a própria, né, energia do produto ali, eles recombinam formando esse material. No andar de cima desse mezanino, a gente tem também alguns outros equipamentos que servem para analisar também o material que sai daí, né? Tipo, aqui temos esse espectroscópio, que a gente chama de UV-Vis, né? Ele está nesse intervalo de frequência, UV visível, da Agilent. Então, você pode fazer medidas de absorção da suspensão das partículas nessa região, com comprimentos de onda de 190 a 1.100 nanômetros. E isso serve para estudar transições atômico-moleculares e coisas desse tipo, né? Por aí vai. E aqui é uma salinha escura, né? Eu não mencionei isso, mas a parede é escura porque, na verdade, a gente tem que eliminar as fontes de luz. Então, é tipo um calabouço que tem ali. E nessa outra parte aqui é onde a gente tem o espectrômetro da Ocean Optics, que é basicamente para estudar os efeitos de upconversion que eu já mencionei para vocês, né? Então, o espectrômetro de luz trabalha na região aqui do visível um pouquinho mais, né? Vai até o infravermelho. E a gente tem uma esfera integradora, está tudo meio coberto, meio desmontado, mas é por aí. Tá certo? Basicamente para analisar aqueles materiais. Então, esses são os equipamentos que eu sou responsável, que eu tomo conta aí desses 2 laboratórios que eu falei para vocês. Mas, como eu havia dito, a gente divide também com outros grupos, né? Não só com os outros professores do grupo no laboratório de propriedades ópticas e magnéticas, mas também com o pessoal, né? Vocês estão aí tendo aula com o professor Kleber Pirota, ele é do LMBT, né? Baixas temperaturas, e o professor Iakov, que é do Laboratório de Materiais e Dispositivos. Então, todos eles, né, participam desse projeto temático aí. Que está eu, o professor Retori, o professor Pascoal, que é o coordenador do projeto, o professor Kleber e o professor Iakov. Mas aí temos vários equipamentos aí também, que eu vou só apresentar para vocês, que ficam lá na dependência do laboratório do professor Kleber, né? Então, aqui eu mostro para vocês 2 equipamentos, que eles são chamados de MPMS, que significa Magnetic Property Measurement System, que basicamente serve para a gente medir magnetização. E como que a gente mede isso? Com sensores QID. Lembra que eu falei na aula hoje? É um Superconducting Quantum Interferometer Device. Então, com uma junção Josephson, a gente consegue medir magnetização DC muito pequenininha.
E são nesses equipamentos que a gente faz isso. Tá certo? Dá para fazer uma varredura aí até 7 Tesla. O sensor squid, como eu falei, a faixa de temperatura entre 2 e 600 Kelvin nesse equipamento. A gente tem um forno que dá para medir de 300 a 600. E aí estão algumas specs, né? A taxa de varredura do campo e tal. Esse equipamento aqui é a nova geração desse equipamento. Chegou aqui na Unicamp no ano passado, né? Também produto do projeto temático aí, de todos esses grupos em conjunto, e foi comprado para desenvolver todos esses projetos. Ele chama VSM Squid, também de 7 Tesla, só que aqui o sensor é muito mais sensível, 1 × 10 a menos 8 EMU, que são, né, medidas de quantidades magnéticas. Utiliza um método de amostra vibrante. Eu tinha feito um videozinho, mas é difícil de mostrar, então não vou mostrar. E também tem um método de extração clássico, que quer dizer que você coloca a amostra dentro do campo magnético e retira. Quando você faz isso, imagina, né, o experimento da bobina, que você insere algo dentro e depois remove. Isso muda, né, a corrente em volta ali e tal. Então é assim que a gente faz a medida. Só que ele faz uma medida muito rápida. E então é bastante conveniente por essa questão aí. Do outro lado, a gente tem agora, que eu mostro aqui, equipamentos que são chamados de PPMS, né? Ou seja, Physical Property Measurement System. Todos eles são da Quantum Design, que é uma companhia bastante famosa aí por fazer esse tipo de equipamento, né? Só que aqui, além de magnetização, a gente utiliza para medir e caracterizar as amostras, né, através de medidas de capacidade térmica, ou calor específico, como você queira chamar, resistividade elétrica, né, efeito Hall e outras coisas, e também magnetização. Agora, nesse caso aqui, dá para medir magnetização alternada, né, de corrente alternada, AC, que às vezes é muito interessante em materiais supercondutores, coisas desse tipo, né? E temos esses dois equipamentos, um que vai de 0 a 9 Tesla, que é esse aqui de cima, e esse de baixo aqui, que tem um campo de 14 Tesla, como a gente está vendo aqui. Então são campos altos, já bastante altos, e dá para medir a baixas temperaturas. Com o sistema de hélio 3, a gente consegue acessar temperaturas da ordem de 50 milikelvin também. Então, bastante interessante aí. Além disso, eu falei para vocês que a técnica que eu trabalho é de ressonância magnética, né? E aqui está um equipamento, um espectrômetro da Bruker, né? É uma empresa que é alemã, muito boa, por sinal, e é um equipamento para fazer ressonância, não do spin nuclear, mas do spin eletrônico. Para isso, não é preciso um campo tão alto assim, por isso é utilizado um eletroímã aqui, essas duas bobinas, né, que geram um campo aqui dentro, e a gente insere a amostra aqui dentro. Então, aí, esse equipamento é bastante especial, tem aí possibilidade de medir em várias frequências, né? Tem também goniômetros, criostatos da marca Oxford, sistema de bombeamento de fluxo de gás hélio. Então, eu utilizo, além das minhas medidas, né, no meu laboratório lá de ressonância nuclear, muitas vezes eu combino também, uma vez que fiz meu mestrado e doutorado aqui, eu combino tudo o que eu faço lá com medidas de ressonância do spin eletrônico para fechar toda a pesquisa em questão aí. No laboratório, né, esse equipamento aqui da Lakeshore, que é um VSM, está instalado no laboratório de baixa temperatura, que foi também adquirido em projetos temáticos passados. Mas o que ele tem de bom aqui, e é muito utilizado para fazer medidas de loops de esterese. Quando você tem um material muito magnético, que é parte da linha de pesquisa do grupo de baixas temperaturas, né? Grande parte da linha de pesquisa lá,
esse equipamento, ele mede a mesma curva magnetização em função de campo, em função de temperatura também, se quiser, como mede o PPMS, porém, ele é muito mais rápido. Então, né, com o método de extração de vibração, por isso VSM, né, Vibrating Sample Magnetometer, ele vibra entrando e saindo do campo magnético e pode fazer medidas bastante rápidas, o que é muito conveniente quando você precisa de medidas à temperatura ambiente, coisa desse tipo. Então, quem usa bastante esse equipamento é a professora Fanny, do grupo lá de baixas temperaturas. Ainda dentro das dependências aqui do nosso lab, né, do nosso grupo, tem um equipamento de raio-x um pouquinho diferente, não é simplesmente uma difração, é o que a gente chama de WDX, também da Bruker, né, um modelo Tiger, série 1, que mede o raio-x, mas ele consegue ter uma resolução em termos das energias dos materiais. Por que é importante esse equipamento? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente preparou aquele supercondutor que eu apresentei hoje de manhã, né, de bário, ferro arsênio, dopado com cobalto, o ferro e o cobalto, eles têm uma estrutura muito, mas muito parecida. Na verdade, é um elétron a mais que tem em um que não tem no outro. E quando você faz medida de raio-x no equipamento convencional, você não consegue distinguir, né, a posição dos picos desses dois. Eles são muito parecidos. Porém, necessita, então, quanto de cobalto tinha e quanto de ferro ainda tinha na amostra, a gente precisava resolver essas duas linhas, né, no material. Então, esse é um tipo de raio-x que faz isso. Tá certo? Eu queria só mencionar, porque eu até questionei o professor Granaldo, porque ele é a pessoa, ele é o nosso contato que trabalha aí dentro do síncroton, além de outros professores que colaboram com o nosso projeto, mas dentro do nosso grupo, ele tem um acesso bastante, ou relativamente mais fácil do que a gente para ir no síncroton, fazer medidas. Ele trabalhou lá por um bom tempo, né, e sabe bastante dessas técnicas. Então, é ele que realiza, quando a gente precisa de uma medida aí, apesar de eu mesmo, quando aluno, ter ido aí pessoalmente fazer medidas, mas hoje em dia, quem fica à frente desses projetos, pelo menos comigo, é o Eduardo Granado, né? E aí, aqui eu mostro um exemplo, eu acho que ele vai mostrar mais durante a palestra dele, ou mostrou mais, não sei, mas aqui por exemplo, tem o anel, né? Esse é o síncroton antigo, e esse aqui é o Sirius, o síncroton novo, que leva esse nome porque fizeram uma analogia com a estrela mais brilhante do espaço, o Sirius, porque ele é um síncroton de terceira geração, que apesar de não ter a energia maior até hoje, nos laboratórios síncrotons pelo mundo aí, ele tem a maior intensidade luminosa no anel, ou pelo menos vai ter, né? Assim que ligar, já ligaram, né? Estão acabando de ligar o feixe aí. Então, por ser a maior intensidade comparado com outros síncrotons ao longo aí do nosso planeta, ele é, dentre eles, o mais brilhante, e isso faz diferença para alguns projetos de pesquisa que precisam de mais intensidade luminosa do que maior energia. Então, essa é a diferença aí. E todos eles, após circular o feixe aqui, emitem radiação em tubos evacuados, e você fica aqui na outra extremidade dele, coletando a radiação e fazendo experimentos com o que sai daí. Aí mais algumas fotinhos da vista aérea do síncroton, porque temos que ser orgulhosos do que está acontecendo aí, né? Em plena pandemia, um projetão desse aí, que inicialmente era para custar o valor de um estádio, que foi, né, construído durante
a Copa aí do Mundo e a Olimpíadas e tudo mais. Essa é a ordem de grandeza do custo que teve. Mas com a pandemia atrapalhou e acabou saindo mais lentamente. E está custando 3 vezes mais, imagino, né? Porém, é tudo fabricado aqui no Brasil. Todos os componentes são fabricados por eles mesmos aqui nos laboratórios, né? E, por fim, eu falei muito rapidamente na minha palestra, mas eu vou falar um pouquinho mais, né? É o Laboratório de Altos Campos Magnéticos, que é também uma facilidade que eu utilizo nas minhas pesquisas. Eu fiz a parte do meu pós-doc nesse local, ele fica em Tallahassee. Na verdade, o laboratório é composto por 3 campi diferentes. Um fica em Los Alamos, aqui no Novo México. Um fica em Tallahassee, né? O de campo contínuo fica em Tallahassee. O de campos pulsados fica aqui em Los Alamos. E tem o também de baixíssimas temperaturas, microkelvin e altos campos magnéticos, que fica numa cidadezinha mais para baixo aqui na Flórida, chamada de Gainesville. Então, esses 3 campi formam o que a gente chama de National High Magnetic Field Laboratory. Tá certo? Laboratório de altos campos magnéticos. Tem alguns outros aí na Europa, no Japão e tal, mas é nesse daqui, esse é o único que tem o maior campo contínuo possível até hoje, que é de 45 Tesla. E como que isso foi possível? Isso foi possível misturando, né? Eles desenvolveram essa tecnologia, né? Eles criaram um sistema chamado de Hybrid DC Magnet, que contempla aí os 11 qualquer coisa, 11,5 Tesla, primeiro são obtidos com um supercondutor, um magneto supercondutor que está no interior dele, né? E no exterior você tem agora né, tipo um eletroímã, só que a bobina é formada dessa forma aqui. São chapas de cobre que tem os furos para que passa-se água gelada para esfriar, porque esquenta muito. Isso aqui são espirais que formam a bobina, né? É chamada de bitter plate. Na verdade, ó, até tem umas aqui, vou mostrar para vocês, que eu trouxe de souvenir, né? Olha só. Esse é o interior do magneto, e elas formam espiras, ó. Tá vendo? E entre uma volta e outra é colocado um material isolante. Então, bem próximo. Vocês estão conseguindo ver ou não? Dá para ver ou está embaçado? Sim. Dá para ver? Porque fica só no meu rosto aqui, né? Então, quando você faz a espira, isso aqui é uma espira, né? É perfurada para passar água. Isso aqui forma uma bobina que gera campos magnéticos altíssimos aí. E aí, aquela história que o professor Yakov mostrou, o sapinho foi levitado aqui nesse laboratório, acho que foi nesse magneto aqui, que é supercondutor, por outro lado. Esse aqui é um magneto supercondutor, né, de 21 Tesla. E como o sapinho é diamagnético, enfiaram lá dentro do equipamento e ele ficou ali meio paradinho, equilibrado com o campo. Só para impressionar, né, eu acho, o público aí. Tá. Mas dá uma ideia do tamanho disso daqui. Ele é montado num prédio, como o Yakov mencionou. Você precisa de um sistema de resfriamento gigante. Esse negócio está montado aqui, ó. Então, são 3 andares, é um prédio de 3 andares. Você tem 3 torres de água que circula pelos cabos gigantescos aí de corrente para resfriar isso daí. E Tallahassee, essa cidade, foi escolhida porque realmente tem um riozinho que passa ali, tem uma mini hidrelétrica. Então, isso é bastante interessante falar, porque você sim precisa de muita corrente, muito gerador de energia para isso daí.
e também água para resfriar o cara quando ele está funcionando. Então, para vocês terem uma ideia, esse é um projeto inicialmente para ser construído, né, num dos lugares que iniciou a pesquisa em altíssimos campos magnéticos, que é o MIT, né, lá nos Estados Unidos, lá em cima, porém eles não tinham nem espaço e nem condições de preparar um laboratório com esse porte aí. Então, se procurou uma região onde seria possível fazer isso e encontrar um Tallahassee. Essa pessoa que idealizou esse laboratório é o Jack Crow, né? E por isso que hoje tem aquela bolsa Fellow do tipo Jack Crow, que leva o nome dele, que é quem idealizou e fundou esse laboratório aí. E para vocês terem uma ideia, a gente tem que subir o espectrômetro por guindastes aqui, subir tudo, bomba de vácuo, Dewar cheio de hélio líquido. Então, precisa de treinamento específico para operar ali, né, o que eles chamam de crane, e tem que subir via guindaste tudo lá para cima. Esse aqui é o primeiro andar, esse aqui é o segundo andar, e tem um terceiro andar lá em cima, que é onde eu mostrei as fotos hoje lá, durante minha palestra, né? Eu estava na parte de cima. E é importante falar que isso aqui não tem blindagem, então, quando está funcionando, não pode ter nada em volta, tem aqui umas cercas que eles fecham. Tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui é como se fosse o Synchrotron. Você aplica uma proposta, se você tiver algum projeto que precisa de altíssimos campos magnéticos, é assim que funciona, é um laboratório nacional, né? Então, você aplica uma proposta que é analisada pelo comitê e aprovando, você não precisa pagar nada. Inclusive, para novos usuários, eles pagam. Eles dão uma ajuda de custo para estadia ou algo assim. Então, fica aí a propaganda do lugar, para quem tiver interesse. E é um dos lugares, né? Essa pessoa que está em pé aqui é o Arneil Ray, que é quem desenvolve parte dos magnetos. Recentemente, ele idealizou um magneto de quase 40 Tesla, chama SCH, que é Series Connected Hybrid, que é ao contrário, você tem o supercondutor no interior desses caras aqui. Então, você consegue gerar um campo de 20, sei lá, 30 Tesla aqui, que são equipamentos como esse. E se você conseguir, ainda aqui onde coloca a amostra, colocar uma bobina supercondutora, você adiciona o campo para o resto aí. Então, eles fizeram isso recentemente, acho que foi recentemente inaugurado, para que você possa, para medidas de ressonância magnética que exige aí uma homogeneidade maior no campo magnético. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço aqui mais uma vez a audiência e espero que vocês estejam aproveitando bastante essa escola, aprendendo bastante. Para aqueles que nunca ouviram falar, que assim, tenha sido bastante coisa nova, bastante novidade para todos vocês.